Minhas caras associadas, meus caros associados, demais autoridades, convidadas e convidados aqui presentes, boa noite. Hoje, o Instituto comemora seu 108º aniversário. O IAP foi fundado em 10 de junho de 1917, dentro da Faculdade de Direito da então Universidade do Paraná. João Pânfilo Veloso de Assunção, obstinado lente da cadeira de Direito Civil, liderou aquele grupo que via na advocacia livre um ponto de apoio para a República ainda em consolidação. Dois objetivos nortearam o ato fundacional: cultivar o estudo crítico do direito e estabelecer, com autonomia, uma instituição responsável por assegurar a inscrição e a disciplina de quem exerce a profissão no Estado. A iniciativa partiu da sede do Império no Rio de Janeiro, mas a verdadeira musculatura, presidente Anchieta, veio dos institutos estaduais que floresceram logo depois, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e tantos outros que nos seguiram. O exemplo dos institutos dos advogados provou que uma advocacia forte nasce de casas de pensamento abertas, plurais e permanentemente vigilantes. Em 1932, o projeto de criação de uma instituição própria da advocacia se mostrou frutífero. O mesmo Pânfilo encabeçou a criação da seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil. Nasceu, assim, uma convivência de quase um século entre IAP e OAB. O Regulamento Geral da Advocacia assegura à presidência do IAP assento honorário no Conselho Seccional. A recente reforma do nosso Estatuto da Advocacia, a Lei Federal, faz o mesmo em relação à Fênia, presidente Tarcísio. Esse diálogo institucional é permanente, mas cada casa mantém identidade própria. E a independência não diminui essa parceria, ao contrário, a legitima. Nossas instituições estão alinhadas na defesa do princípio republicano, do princípio democrático e do Estado de Direito. Durante mais de meio século, o IAP sobreviveu sem sede. As reuniões ocorriam, professor Kanayama, em salas da universidade, no salão nobre da faculdade, em auditórios emprestados. As atas daquele tempo registram mudanças constantes de local, mas também registram a presença firme dos associados, que não faltavam mesmo quando era preciso empilhar cadeiras ao fim dos encontros. Faltava nos tetos, sobrava nos propósitos. Este nomadismo se encerrou em 1979. Foi na gestão do nosso presidente Joaquim Munhoz de Mello que o então presidente da OAB Paraná, nosso saudoso Newton José de Cístio, veio a ceder ao IAP o terceiro andar do edifício Maringá, na rua Cândido Lopes. Foi o nosso primeiro endereço fixo. Ali funcionavam biblioteca, secretaria e um pequeno auditório. Pagávamos apenas a manutenção. Foi um abrigo digno. Sabíamos que era morada temporária, pois o imóvel tinha dono. Nos anos 80, o Conselho decidiu criar cursos de extensão. O movimento foi liderado por professores associados ao Instituto, atraindo advogados de todo o Estado. Aquela centelha da escola da advocacia gerou receita regular e criou um modelo inovador de educação continuada, embrião do que viria a ser, professora Rogéria, o centelho da atual Escola Superior da Advocacia. O Instituto, nesse momento, deixou de ser mantido apenas pela graça de seus associados e enorme empenho pessoal da presidência, passando a contar com um princípio de fundo patrimonial. Em 1998, com as reservas criadas e com o apoio financeiro da OAB Paraná e da Caixa de Assistência, na gestão do presidente Reinaldo Costa da Rocha Loures, enfim foi possível a aquisição de uma sede própria. O 10º andar do edifício Cândido Lopes
onde estamos instalados até hoje. Ao IAP coube a aquisição de 60% do imóvel, enquanto OAB e Caixa de Assistência contribuíram com 20% cada, detendo até hoje frações ideais da propriedade, cedidas em comodato ao Instituto, pelo que agradecemos ao presidente da OAB à época, também presidente honorário do Instituto, professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. O contrato trouxe opção de compra dessas cotas, válida por apenas 3 anos. Faltou-nos liquidez para exercer essa opção naquele momento, mas ficou o compromisso público de que, no futuro, presidente Pereira, retomaríamos o tema. A copropriedade nessas 3 décadas foi exercida de maneira harmoniosa e não onerosa. Pelo contrário, em nosso centenário, 2017, a Ordem dos Advogados e a Caixa de Assistência financiaram ampla modernização e reforma de nossa sede. A parceria entre as presidências de Hélio Gomes Coelho Júnior e José Augusto Araújo de Noronha nos proporcionou nova estrutura de biblioteca, auditório remodelado e a reestruturação dos serviços de secretaria. De lá para cá, as gestões do IAP investiram em tecnologia, sistemas de gestão e, principalmente, disciplina orçamentária. Nos últimos 3 anos, agregando ao trabalho das gestões anteriores, resolvemos adotar políticas de despesas adotar a política de redução de despesas não essenciais, renegociamos contratos, reduzimos a patamar ínfimo a taxa de inadimplência e aplicamos o superávit em renda fixa. O fundo patrimonial atingiu o valor necessário para sustentar a casa por 12 meses, mesmo sem receita. Essa reserva é auditada e publicada em relatório anual. Agradeço à nossa diretoria, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e, em especial, à nossa secretária executiva, a senhora Cassiana, por seu árduo trabalho no cuidado dos afazeres diários do nosso Instituto. Finanças equilibradas nos permitem cuidar daquilo que verdadeiramente importa, o conhecimento que é produzido pelo Instituto dos Advogados. Reservamos área própria em nossa sede para o ambicioso projeto Biblioteca IAP. Está prevista a catalogação física e digital de toda, repito, toda a obra produzida por nossos associados, artigos, livros, pareceres, discursos, separatas, tudo. Tudo indexado por tema, autor e data, com a previsão de criarmos futuramente acesso online aberto para pesquisas acadêmicas. Já recebemos muitas doações e o catálogo inicial foi disponibilizado no jantar do ano passado, com a edição da revista do Instituto dos Advogados do Paraná. Seguimos em busca ativa para consolidar toda esta produção, desde Pânfilo da Assunção até a bibliografia produzida pelos nossos novos associados que serão empossados aqui nesta noite. Autonomia intelectual exige autonomia patrimonial. Por isso, é com muitíssima alegria que anuncio termos iniciado, no ano de 2025, as tratativas com as presidências da Ordem e da Caixa de Assistência para finalmente consolidar o patrimônio imóvel do Instituto, para aquisição das frações da OAB e da Caixa sobre nossa sede. Sabemos da necessidade de aprovação desse negócio nas instâncias respectivas dos conselhos e de nossa Assembleia Geral, mas, nesta noite, temos a honra de anunciar a assinatura do contrato de promessa de venda e compra que tornará o Instituto dos Advogados do Paraná, enfim, proprietário da integralidade de sua sede, concluindo aquela meta que foi estabelecida por nós, presidente Vidal, ainda em 1998. Peço, portanto, que para a assinatura solene do compromisso,
Subam ao palco o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Fernando Estevão Deneca, e também o nosso diretor administrativo financeiro, Eduardo Zazzi, para que possamos aqui assinar o termo. Agora começa a campanha para aprovação do ad referendo do Conselho Pleno, presidente Pereira. Minhas caras e meus caros, o IAP sempre foi lugar de encontro. Nas quintas-feiras da casa, mestres consagrados sentam-se ao lado de jovens advogados recém-associados aos nossos quadros. Hoje, prolongamos essa tradição, dando posse aos nossos novos associados do ano de 2025. Cada uma e cada um foi indicado por 3 associados do Instituto, teve seu currículo cuidadosamente examinado pelo nosso comitê de novos associados e foi aprovado por unanimidade no Conselho. Peço que cada um dos novos associados fiquem em pé conforme forem chamados. Peço a todos que ouçam com atenção os seus currículos. Eles mostram o quanto o IAP continua a atrair talento. Peço então que fique em pé. Dr. Álvaro Augusto Camilo Mariano. Álvaro é advogado, mestre e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, seja bem-vindo. Dr. Fernando Barroso Gonçalves.
Doutor Fernando é advogado, atuante em Direito de Família e das Sucessões, com especialização na área pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Doutor João Pedro Costin Felipe de Natividade. Doutor João Pedro é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Doutor João Pedro. Obrigado. Doutora Mariana de Pádua Tomasi Keppen. Doutora Mariana é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Direito e Economia, conselheira estadual da OAB Paraná. Seja muito bem-vinda. Doutor Paulo Cipriano Cohen. Dr. Paulo é advogado, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pela Unibrasil, professor e membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB Paraná. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Doutora Rafaela Viale Strobel Dantas. Doutora Rafaela é advogada com formação executiva em Direito da Economia e da Empresa, bem como em Negociação e Resolução de Conflitos pela Nova Business School de Lisboa e pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela. Doutora Renata Sesquim Melfi de Macedo. Doutora Renata é advogada, mestre, doutora e pós-doutora em Direito. Professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde atua como decana do curso de Direito. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Doutora Tatiane Zanata Salvador Fogaça. Doutora Tatiane é advogada, gerente jurídica da Agência de Fomento do Paraná S.A. e agora nos dá a honra também de ser nossa associada. Seja muito bem-vinda. Wilson Anderson Balão. Doutor Balão é advogado e consultor jurídico, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com formação na Academia de Direito Internacional da Haia, na Holanda. Professor nas áreas de Direito, Relações Internacionais e Comércio Exterior. Seja muito bem-vindo, doutor Balão. Peço aos nossos mais novos associados mais uma calorosa salva de palmas. Antes de encerrar, registro a gratidão, mais uma vez, da diretoria do Instituto aos patrocinadores que tornam esse jantar possível, aos departamentos que mantêm ativa a nossa agenda de eventos e de estudos, e a cada associado e associado que, ao longo de 108 anos, torna esta história possível. Convido todas e todos a erguerem as suas taças. Vida longa ao Instituto dos Advogados do Paraná. Boa noite e bom jantar a todas e todos. Viva!